Então vamos lá? Olha, um dos caras aí que causou muito alvoroço na história da Bolsa de Valores voltou a ocupar as manchetes aí no dia de hoje, ontem, na verdade semana inteira, né? Acontece que a MMX, a empresa fundada aí pelo Eike Batista, saltou aí 744,89% só na última semana aí. Será que vale a pena investir nessa empresa agora, né? O que aconteceu? É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então assim, a empresa estava ali custando R$ 1,76, né, no começo da semana ali, na segunda-feira, no dia 5 de outubro, e agora a gente chega aqui na sexta-feira vendo a empresa ser cotada a R$ 14,87, né, em menos de uma semana ali a empresa teve um crescimento absurdo no valor das suas ações, e até a CVM ficou ali meio preocupada perguntando para ele ali o que poderia ter acontecido. Mas antes de mais nada, é o seguinte, se você quiser ganhar um blusão desse aqui, ó, um blusão do Investidor Sardinha. Eu mandei fazer isso aqui para a turma 1, né? Então, foi mandado fazer para a turma 1, inclusive é exclusivo, não existe a da turma 1, não existe a venda em lugar nenhum, nunca terá o blusão da turma 1 aqui. E o que acontece? Sobrou alguns blusões porque algumas pessoas não quiseram, mas tinha um pedido mínimo que eu tive que fazer, então eu decidi sortear aí para você. O que você precisa fazer? Nesse vídeo tá escondido em algum lugar alguma coisa, uma coisa escondida nesse vídeo aqui de alguma forma. Você precisa encontrar isso, tá? Se você conseguir encontrar, e me mandar lá no meu Instagram, no @oraulsena. Inclusive já me segue lá, se você não me segue, que eu também vou fazer alguns sorteios lá e outras brincadeiras lá. Então se você não me segue no Instagram ainda, já segue lá antes da gente vir aqui pro assunto. E Sardinha Raiz, já vem na confiança, já deixa o like antes de assistir o vídeo, relaxa que eu prometo que eu vou falar coisas boas aqui pra gente, conteúdo muito interessante. Já se inscreve no canal pra gente continuar essa evolução diária e aprendendo sempre, né? Então aqui você consegue ver nesse gráfico aí a evolução loucura, né? 744,89%. E assim, quanto mais novato a pessoa costuma ser na Bolsa de Valores, mais difícil é entender esse movimento, né? O pessoal que tá aqui há mais tempo já consegue entender, já sabe como identificar ali esses possíveis problemas ou essas possíveis euforia com maior tranquilidade. Mas se você é novo aí, né? A MMX é uma das empresas ali do antigo Império X que levou o Eike Batista a se tornar um dos homens mais ricos do mundo. Inclusive, o pessoal faz muita brincadeira com o Eike Batista falando que ele ganhou mais dinheiro com PowerPoint do que o Bill Gates, né? Porque ele chegou ali e mostrou as apresentações de empresas que ainda não estavam prontas e tal, só que ele é um vendedor do caralho, um sonhador muito grande também. Então ele conseguiu fazer ali captações de recursos realmente inimagináveis ali. Só que aí, né, todas essas empresas estavam atreladas ali a gigante OGX, né? Tinha várias empresas, a OSX estava ali, ainda existe, né? Hoje em dia a maior empresa dele se chama Dom Energia, inclusive é uma empresa até relevante hoje em dia no mercado de alguma forma, não tem mais nada a ver com o que era a OGX antes, inclusive optou por mudar de nome para se desassociar disso, mas ele depois, como esses investimentos eram todos correlacionados, né? Eram as empresas do grupo X ali, quando a coisa começou a se degringolar, todas elas caíram juntas, né? E o que fez ele perder aí o equivalente a 30 bilhões de dólares, né? Já chegou a ser o sétimo homem mais rico do mundo e acabou ali perdendo todo esse patrimônio de uma hora para outra. Mas voltando aqui para a MMX, que é essa mineradora ali dele, essa empresa está em recuperação judicial e no último fato relevante ali no dia 18 de agosto, né, a gente viu o diretor da empresa, o William Melo Magalhães Jr., solicitar o desligamento ali dos 3 cargos que ele ocupava. O que acontece? A empresa hoje, na verdade, ela não tem mais produção nenhuma, ela não faz mais nada, né? Então, essa empresa hoje, ela estava ali simplesmente servindo como ela não tem produção de minério, ela não tem extração de minério em lugar nenhum, ela tem uma operação ali que rende em média para ela R$100 mil por mês e não mais que isso não é uma operação de uma empresa desse porte, né? Seria uma empresa que o Investidor Sardinha tem um faturamento maior que esse, dependendo do bem que você olhar, a gente até supera isso aí com certa tranquilidade. Então, você olhar ali para uma empresa desse tamanho, né, e se tornar isso aí de 100 mil, você vê que a empresa não está operando nada, na verdade. E ele solicitou o desligamento ali de 3 cargos dele, né, ele ocupava ali o cargo de diretor-presidente, presidente de RI, tudo era o mesmo cara que fazia. E quem ficou cuidando da empresa, então, foi o Fernando Hermann ali, que era outro cara que estava simplesmente nos papéis da empresa ali, que é um diretor sem designação específica, né, simplesmente é um cara que está ali num lugar, né? Ele está ali no lugar, ele tem também um cargo na empresa porque tem uma obrigação de manter alguns cargos ali para a empresa ter um certo nível de governança corporativa. Então a empresa informou ali, né? O Eike Batista, ele é o cara que detém o maior capital social dessa empresa ainda, emitiu ali, entrou em contato com a empresa, né? Com a RI ali, porque ele não pode gerir empresas, ele está proibido por 7 anos ali de fazer parte da gestão dessas empresas. Então ele entrou em contato ali solicitando uma assembleia onde eles vão escolher um novo presidente. Mas até lá, então, a MMX está inclusive sem diretor-presidente, sem
presidente da empresa, todos os cargos estão vagos e estão ali a cargo desse Fernando, que é um diretor sem designação específica, que herdou aquilo ali, porque ele era o próximo na hierarquia, né? Assim como funcionaria, por exemplo, vice-presidente, alguma coisa do tipo, ele era o único que estava ali apto na hierarquia a ocupar esse cargo. Então, na verdade, está vago, né? A grande verdade é essa. E aí vazou informalmente no mercado, começou algum burburinho que o Eike Batista teria dito, que tem novos investidores vindo aí para a MMX, ainda que ele não tenha falado ali quem seriam essas pessoas, mas aí o Eike Batista, que é o acionista que detém o maior capital social da empresa, disse que não é correta, né? A informação, vou ler exatamente o que eles falou aqui para não ser injusto, né? Não é correta a afirmação de que eu tenha dito a qualquer pessoa que há novos investidores interessados na MMX toda e qualquer informação a respeito da companhia e suas atividades, seus projetos futuros ou de recuperação judicial são de responsabilidade exclusiva dos seus administradores ou prepostos legalmente constituídos e não tem nada a ver com o acionista detentor da maioria do seu capital social. Então ele falou isso aí, mas a coluna que publicou isso, que foi do Lauro Jardim, se não me engano, manteve as informações e falou, ó, ele disse isso aí mesmo, só que o que acontece? Judicialmente, o Eike Batista, teoricamente, não poderia falar por essas empresas, né? Não é gestor delas e ele poderia ter um problema ali por conta do problema que ele teve com a CVM, por manipulação dos papéis, aquela coisa toda. Ele está proibido de ser gestor ali. Mas aí o que fez as ações saltarem, né? Que é o que todo mundo está querendo saber. O que fez? Na semana passada, a MMX anunciou que pretende retomar a mina de EMA, localizada em Corumbá, um ativo que foi oferecido aos credores em recuperação judicial. Assim, né, conseguiria evitar a falência da MMX. Então ela quer voltar a ter atividade. Se ela recuperar ali essa possível mina, de fato a MMX pode voltar a operar, né? Mas ela tem uma dívida gigante, ela tem um monte de problema, só que ela poderia de fato voltar a operar, porque tendo a mina, né, muitas pessoas estariam dispostas ali a realmente dar dinheiro para a exploração dessa mina, né? Mas é tudo ainda, são só ideias, gente. Você tem que ver aqui que a empresa, na verdade, na prática, sem presidente, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe se vai conseguir fazer isso aqui ou não. É tudo um processo especulativo por hora, né? Pode vir a se tornar algo, mas hoje não é nada. Então, a empresa está bem longe ainda. Quem fala, subiu demais, aquela coisa, a empresa está bem longe dos tempos áureos ali, quando as ações valiam mais de R$2.000 cada, né? Isso ali mais ou menos em 2010. Então, ela, na época do pico da produção dela, ela produzia ali 7,7 milhões de toneladas de minério de ferro, que ainda era muito menos do que ela tinha prometido que chegaria, né? Então, a MMX atribuiu aí, a própria MMX, que a CVM pediu a justificativa ali, né? Do porquê que as ações estão subindo, como que se vocês não sabem, a CVM, toda vez que a empresa desponta, assim, sem um motivo específico, ela manda a empresa se explicar quanto a isso para os investidores não saírem achando que é oba-oba e sair comprando as empresas porque está subindo, né? Então a CVM pede uma explicação e a MMX atribuiu a isso aí, né? A mina de EMA ali, que seria, né, segundo eles, a exploração do ativo seria de grande relevância econômica para a empresa que hoje não tem operação nenhuma, né? Essa oscilação toda acontece também em um momento que as empresas do Eike Batista ali, todas elas, as OSX e todas elas estão passando aí por uma grande mudança interna ali dentro, né? Ele está trocando a administração do conselho e tudo. A MMX, ela tinha ali, em 2006, quando ela abriu o capital, ela prometia multiplicar, né, a produção de minério de ferro para 36 milhões de toneladas. Esse número, na verdade, nunca foi atingido, tá? 9 anos depois, inclusive, a produção chegou a zero, né? Então, hoje a empresa não opera e não emprega mais nenhum ser humano ali dentro daquele negócio. O Eike Batista é um condenado ali pela CVM, ele está proibido de ocupar a administração ou qualquer outro cargo em empresas nos próximos 7 anos, né? Então, ele está ali trocando a gestão dessas controladoras ali, da MMX e da OSX. Ele tem ali algumas expectativas, mas ele sempre foi um cara muito otimista, né? Ele sempre teve muitas expectativas. Até hoje, de concreto mesmo, se a gente falar assim, a OSX ela ainda tem um fluxo ali de 5,5 milhões de reais de receita líquida no primeiro semestre, é uma empresa pequena, tá? Muito pequena ali, e a MMX tem um fluxo aí de caixa que ela recebe ali pelo menos, né, 100 mil reais por mês, mas é uma empresa com patrimônio líquido negativo, a coisa toda complicada ali, e que o maior detentor do capital social delas ainda deve ficar um bom tempo ali sem poder mexer no próprio patrimônio, porque ele está respondendo um monte de processo e tudo, então ele não pode mexer no patrimônio dele, ele está sem dinheiro para poder garantir essas operações aí. Então acho difícil que qualquer coisa muito diferente aconteça nessas empresas ou que elas consigam pagar essas dívidas ali de uma hora para outra, né? Acho que é muito mais um otimismo aí das pessoas. Eu jamais entraria num tipo de investimento desse, né? A empresa ali não tem lucro consistente nenhum, né? Não tem basicamente nada, tem uma dívida muito grande e tem uma promessa de explorar uma mina, gente. Então assim, acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado ali com o nosso próprio dinheiro, né? Não dá para sair colocando dinheiro numa expectativa, num sonho, num delírio, num sonho de uma noite de verão, tá? Então assim,
Eu jamais investiria nessa empresa, tá? Mas sem número nenhum, sem nada, sem operação, simplesmente na ideia de que talvez ela ganhe ali um negócio, sendo que ela está no processo de recuperação judicial e tudo, e de uma pessoa que, querendo ou não, por mais que ele seja um cara extremamente talentoso, e ele é de fato, né, um cara muito talentoso, fala muito bem, tem uma capacidade de fazer negócio ali que provavelmente eu nunca terei na minha vida, querendo ou não, ele está proibido de administrar essas empresas, inclusive, e tem um processo na CVM justamente por esse tipo de manobra muito radical aí, dessas ações subindo de uma vez, né? Eu prefiro ficar afastado aqui, não sei vocês, o vídeo de hoje foi só um beijão e até o próximo vídeo.